A nossa mensagem de hoje vai dar continuidade à nossa série no livro de 1 Coríntios. Nós vamos trabalhar 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 11. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 11. O tema da mensagem de hoje é: eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Você já deve ter ouvido essa frase: eu não levo desaforo para casa. Ou então, você já ouviu a seguinte frase: eu falo mesmo. Eu não tenho papa na língua. Ou então, você já ouviu a seguinte frase: eles acham que eu sou besta, mas eles vão ver do que eu sou capaz. Eles vão ver que eu não sou bobo, coisa nenhuma. Com certeza você já viu pessoas dizerem isso. E, obviamente, é natural nós ouvirmos esse tipo de coisa na boca dos ímpios, na boca dos incrédulos. Mas e quando a gente escuta isso na boca dos crentes? Quando a gente vê crente dizendo esse tipo de coisa, será que isso não demonstra que nós estamos sendo muito mais influenciados pelos costumes dos ímpios do que o contrário? Do que ter atitudes em nossa vida que influenciam aqueles que são ímpios? Será que muitas vezes não estamos mais copiando os pensamentos mundanos do que de fato aprendendo e obedecendo nosso Senhor? Será que de fato estamos sendo o tão conhecido sal e luz que deveríamos ser? É nesses pontos que nós percebemos que muitos cristãos estão longe, de fato, do que significa seguir e testemunhar Jesus. Precisamos voltar ao primeiro amor, voltar às obras de testemunho da nossa fé. Esse texto ele vai lidar com uma dimensão da vida humana, é a dimensão do conflito. O conflito é uma condição natural da vida, pois nós somos pessoas imperfeitas, vivendo em um mundo caído. Um autor que eu estudei recentemente no mestrado, ele chama-se Ernst, E-R-S-N-T. Ele afirma que nós não podemos escolher os conflitos, pois às vezes eles são inevitáveis, mas nós podemos escolher como nós reagimos diante dos conflitos. Vamos tornar os conflitos experiências construtivas, ou nós vamos tornar os conflitos experiências destrutivas para a nossa vida? Tentar fugir ou tentar evitar conflitos não resolve o problema, pode apenas deixar ele pior. Por isso, o caminho mais sábio é sempre encarar os conflitos como oportunidades de crescimento entre pessoas que amam ao Senhor. Uma aprende com a outra no meio da necessidade de conciliação. Paulo está lidando aqui nesse trecho exatamente com esse problema, o conflito entre crentes. Quando dois crentes entram em uma disputa, em um conflito, o que os crentes
que estão em uma disputa, que estão em um conflito, eles devem fazer. O problema, irmãos, é que o excesso das disputas entre pessoas reflete uma enfermidade comunitária. Ou seja, quando nós temos uma igreja que está cheia de conflitos, cheia de brigas, cheia de debates, cheia de divisões, isso é indício de que essa igreja não está saudável. Mas conflitos vão existir, os conflitos vão acontecer, mas nós, cristãos, devemos reagir aos conflitos de modo cristão. O grave problema é que você não vai ter uma igreja que não vai existir conflito, porque conflito é uma condição natural de uma vida em comunidade. Mas, quando esses conflitos são resolvidos de uma maneira injusta, de uma maneira vingativa, então a doença é pior do que se imaginava. Se na hora que o conflito aparece no meio da comunidade, a comunidade não trata de maneira cristã o conflito, mas usa o conflito para prejudicar, injustiçar outras pessoas, ou para se vingar de outras pessoas, é sinal de que a doença da comunidade é pior do que a gente possa imaginar. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, e vamos então começar a ver o nosso texto. 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo, no verso 1, ele vai revelar o problema. Ele vai dar o diagnóstico do problema. No capítulo 6, verso 1, nós vemos o seguinte. Paulo diz: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos, e não diante dos santos? Ou seja, se duas pessoas, dois crentes, estão tendo uma disputa, um conflito, por que esses dois crentes, no lugar de pegar essa questão e levar para pessoas sábias, eles submetem isso aos tribunais dos ímpios, aos juízes incrédulos, para que os juízes incrédulos decidam a questão? Paulo aqui, quando ele aponta isso, ele não está desconsiderando o princípio do Estado, como aquele que Deus determinou que deveria ter a espada da justiça como agente divino na sociedade. Deus determinou que o Estado realize a missão de refrear o mal por meio do exercício da justiça. Todo Estado é justo? Não. Tem estados que não são justos. Tem juízes que não são justos. Não usam da justiça da maneira que deveria. Mas a justiça, ela é um princípio dado por Deus para o governo da sociedade. O apóstolo aqui, ele está lidando com causas civis. O que são causas civis? São aquelas causas que são causas econômicas, disputas por negócios, pequenas causas que são tratadas nos tribunais civis. Paulo não está lidando com causas criminais, que é outro tipo de causa. Se nós formos avaliar os princípios sobre o âmbito da aplicação moderna do que é justiça, você tem as causas civis
você tem as causas criminais. Paulo não está lidando com causas criminais aqui. Na cidade de Corinto, a lei, ela funcionava por meio de duas instâncias. Você tinha o governador da cidade, que era como se fosse o prefeito da cidade, que esse governador, ele julgava causas criminais. Quando crimes contra a dignidade, crimes contra assassinato, ou algum tipo de crime considerado crime pela lei romana, acontecia, o governador julgava as causas criminais. Existiam juízes locais que eram chamados magistrados. Os magistrados, eles lidavam com questões civis, ou seja, disputas de negócios, disputas financeiras, disputas familiares, coisas em que não eram, segundo a perspectiva daquela lei, da lei em Corinto, não era tratado como uma causa criminal. Existia também, uma vez por ano, um tribunal de pequenas causas, onde o governo, ele indicava árbitros que julgavam em particular e julgavam em sigilo causas menores. E assim, eles evitavam despesas e vergonha pública. Então, uma vez por ano, era eleito na cidade tribunais de pequenas causas para julgar as causas mais irrelevantes, que poderiam ser tratadas de maneira muito mais simplificada. Não precisava envolver os magistrados e não precisava envolver o governador. Se era causa criminal, envolvia o governador. Se era causa civil, envolvia os magistrados. Mas existiam pequenas demandas que poderiam ser resolvidas em um diálogo. E aí você tinha os tribunais de pequenas causas, que também funcionavam em Corinto. Lá em Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, nós temos a definição do que é que o Estado é chamado a fazer. Diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, Deus estabelece a justiça e os governos. E o objetivo divino, quando estabelece a justiça e os governos, é que esses sejam agentes da ação divina para refrear a maldade social, para combater o erro, para combater a injustiça. Essa é a vontade de Deus. Mas, infelizmente, nem todo magistrado, nem todo juiz, nem todo governador exerce essa função. O verso 3 diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois ela é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, o que nós temos aqui é Paulo dizendo que existe uma autoridade civil, uma autoridade jurídica e um Estado que governa. E ele é estabelecido por Deus. Não estou dizendo especificamente que tipo de governador
é eleito ou não é eleito, que tipo de juiz sobe ou desce de uma determinada tribuna. Não é nesse aspecto que Paulo está falando. Paulo está falando no aspecto da função. Deus, em sua graça comum, em sua misericórdia sobre a humanidade, Ele criou tribunais humanos, mesmo que não conheçam a Deus. Mas Ele criou tribunais e governos que possam governar e refrear o mal, a injustiça e a maldade. Quando esses tribunais são ímpios, então eles não conseguem exercer essa função. E eles começam então, na realidade, a propagar a injustiça. É um pouco do que está acontecendo no nosso país. Quando um determinado caso é julgado de modo injusto, você faz com que as pessoas justas, elas fiquem com medo. E o injusto comemore. E aí você tem o avanço do mal, o avanço da corrupção, o avanço da perversão. Esse é um problema. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos Paulo falando o seguinte: como é que vocês, crentes, quando possuem um conflito entre vocês, como é que vocês pegam esse conflito e levam para tribunais de ímpios, levam para tribunais de pessoas que não conhecem a Deus, para que essas pessoas julguem vocês? Não faz sentido isso. O que Paulo está dizendo então, não é que nós devemos desprezar o Estado e a justiça nas nossas disputas, quando estas disputas envolvem a esfera do Estado, a esfera da justiça. Paulo não está dizendo aqui que se você vê um irmão cometendo um crime, você tenha que fazer, não, vamos resolver o crime aqui mesmo. Não, se ele cometeu um crime, esse crime precisa ser levado à justiça. É um crime cometido. Esse crime cometido precisa ser julgado pelas autoridades civis, que foram instituídas por Deus para fazer esse tipo de julgamento. O que Paulo está dizendo aqui então, se a gente achar que Paulo está dizendo que eu não tenho que levar para a justiça crime, então eu estou achando que Paulo está contraditório aqui, porque ele acabou de dizer que eu tenho que respeitar a justiça que a autoridade civil exerce. Então, na realidade, o que Paulo está falando, quando ele usa a palavra, quando vocês têm alguma questão contra outro, o capítulo 6, verso 1. Como se atreve a submeter isso a juízo diante de injustos, não diante dos santos? Paulo está falando de um tipo de questão que não precisaria ser levada a tribunais pagãos, tribunais ímpios. Entendendo um pouco da dinâmica da cidade de Coríntios, como eu falei aqui para vocês, você tinha 3 instâncias. Você tinha o governo, que lidava com as questões criminais, você tinha magistrado, que lidava com as questões civis, e você tinha um tribunal de pequenas causas, que esses tribunais lidavam com questões entre pessoas. Então, é um forte indício de que o que Paulo está dizendo é, se vocês têm questões entre vocês, porque vocês mesmos não se resolvem, e vão levar para tribunais de pequenas causas, onde tem ímpios lá, que não tem nenhuma sabedoria divina, e vai julgar entre vocês, não faz sentido isso. Espero que tenha ficado claro para você. Porque tem gente que usa esse princípio que Paulo está estabelecendo aqui, para dizer o seguinte: o irmão cometeu um crime, então eu faço o seguinte, vamos julgar aqui porque a gente não tem que envolver o Estado não. Porque Paulo disse que a gente não pode envolver. Não, tem que envolver, senão a igreja também vai entrar na justiça com aquela situação. Então a igreja, se é um crime, a igreja precisa chegar lá e pontuar esse crime, ou dizer para o criminoso que ele precisa se entregar. Paulo, então, ele vai nos dar um chamado a julgar as coisas mínimas. Olha só o que é que ele diz aqui no verso 2 a 3. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Será que vocês não sabem que os crentes é quem realizarão o juízo dos ímpios? Nós vamos sentar em tribunais e julgaremos esse mundo junto com Deus. Nós exerceremos o juízo sobre essas pessoas. Aí ele diz, ora,
se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Olha só que interessante, ele já está dando uma outra definição. Julgar as coisas mínimas, não é julgar as coisas grandes que ele está dizendo aqui. Se a gente vai julgar coisas grandes na eternidade, será que a gente não é competente para julgar pequenas coisas? Julgar coisas mínimas? Julgar coisas numa dimensão humana de nossa competência como povo de Deus? Será que a gente não tem essa capacidade? O verso 3 ele diz: por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Um dia, irmãos, nós julgaremos os demônios. Os demônios serão julgados e nós estaremos ao lado do Senhor, dando o veredito dos demônios. Esses anjos que ele está falando são os anjos caídos, né? Os demônios. Será que nós que daremos veredito contra o mundo, e nós que daremos veredito contra os demônios, será que nós não temos capacidade ou competência de julgar as coisas mínimas da sociedade, do convívio entre crentes? Então espero que tenha ficado claro na sua cabeça qual é a esfera de ação que Paulo está lidando. Paulo está preocupado com disputas entre crentes, brigas. Brigas essas que ferem o testemunho do povo de Deus. Está lá o incrédulo vendo dois crentes se degladiando, e o incrédulo sentado comendo pipoca e dizendo assim: vai mais que eu quero ver esse MMA de crente, eu quero ver trocando tapa, eu quero ver a briga acontecendo. Olha o verso 4 ao verso 6, ele diz assim, portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Quando vocês vão julgar essas pequenas coisas, essas pequenas disputas que existem entre vocês, por que vocês pegam juízes que têm uma moralidade ímpia para exercer o julgamento sobre vocês? Eles não têm aceitação na igreja. O julgamento e o juízo deles é feito a partir de padrões imorais para nós cristãos. Padrões que não têm santidade para nós cristãos. Então não faz sentido, no lugar de eu julgar segundo o padrão moral dado por Deus, a palavra santa de Deus, e eu julgar e tentar tratar o conflito entre irmãos, eu pego esse conflito, levo para um tribunal ímpio, para um povo que não conhece santidade, que não tem compromisso com a verdade, e eu ponho eles para julgar a minha questão. É isso que Paulo está dizendo. O que é que esse povo vai fazer? Esse povo, esse juiz que não tem aceitação na igreja vai dizer: veja, eles não conseguem resolver as broncas deles, vem para a gente. E ficam dizendo que é o povo de Deus, ficam dizendo que vão para o céu, ficam dizendo que é o povo santo, ficam dizendo que é o povo puro, mas olha aí, se devorando, se comendo, se degladiando, aí vem para mim para eu resolver, eu que sou um ímpio, eu que sou alguém que estou perdido, segundo eles, estou indo para o inferno, mas sou eu que vou julgar, sou eu que vou resolver esse conflito, sou eu que eles chamam para tratar o dilema deles. E esse Cristo que eles pregam? E esse Deus que eles dizem que um dia vai julgar esse mundo? Onde é que esse Deus está? Se eles precisam de mim para fazer esse tipo de coisa. Ou seja, tem um problema de testemunho aqui. E aí o verso 5 diz assim: digo isso para vergonha de vocês. Ou seja, é vergonha para os crentes esse tipo de coisa. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Será que não tem entre vocês um único conciliador, uma única pessoa, um único homem de Deus que possa sentar e dizer: vem cá, meu caro, vem cá você, vamos sentar, vamos conversar. Qual é o problema? Ele amassou meu carro e não quer pagar o conserto.
Ah, tá certo. O que é que a gente pode fazer agora? Não, eu não amassei o carro. Não, meu irmão, eu vi você amassando o carro. Não, não amassei carro de ninguém, não. Aí começa, não, peraí, como é que você sabe que ele amassou? Você tem como provar que ele amassou? Não, eu vi, fulano de tal. Tem mais 2 irmãos que viram também. Posso trazer os irmãos aqui? Pode, pastor, trazer. Irmão, você pode ir lá. Não, realmente, pastor, ele amassou e é mentira dele. E aí, meu irmão, você está mentindo? Não, estou mentindo não, vocês são isso, são aquilo. Pois eu vou agora é para a justiça. Pois agora vocês vão ver. Ou seja, na hora de tratar o conciliador, esse sábio, ele vai direcionar a questão de modo que a coisa seja resolvida. Mas os crentes, eles precisam respeitar o julgamento e a conciliação do próprio povo de Deus. Mas o problema é porque a gente não quer, a gente não aceita, a gente acha que não. Que povo incompetente, que não sabe julgar entre si os dilemas e as disputas que podem acontecer entre eles. O verso 6 ele diz assim: mas um irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isso diante de não crentes. Um irmão leva o outro na justiça, diante de ímpios, uma coisa que poderia ser resolvida numa conversa, num pedido de perdão, numa atitude de crente. Poderia ser resolvido assim. É isso que Paulo está dizendo. Olha só que coisa feia para essa igreja. E tem um detalhe, gente, que eu estava nos estudos que eu estava fazendo, um detalhe interessante. O sistema de justiça dos gregos, sabe como é que eles funcionavam? Pessoas de classes superiores eram consideradas mais justas que pessoas de classes inferiores. Então, se você era uma pessoa influente e poderosa na cidade, e você entrasse numa disputa com uma pessoa pobre, era certeza que quem perdia era a pessoa pobre, mesmo que o julgamento acontecesse. Olha só que sistema de justiça estranho, né? Você diz, isso só lá na Grécia. É só lá na Grécia mesmo? Mas era assim que funcionava. Então, o que é que acontecia? Você tinha gente rica dentro da igreja, influente, crente, e você tinha gente pobre dentro da igreja, sem nenhuma influência. Se essas duas pessoas entrassem em disputa, sabe o que acontecia? Eles levavam para o tribunal. Sabe o que o tribunal fazia? Dava vantagem para o rico e arrebentava com o pobre. E a igreja vendo isso. E aí, se o pobre quisesse algum tipo de vantagem, o que é que ele fazia? Ele começava a buscar padrinhos políticos, poderosos. Por quê? Porque o tribunal dos gregos, quando eles elegiam um corpo, que seriam os jurados, né, que seriam os que votavam, esses jurados, eles eram indicados. Então, cada um poderia indicar pessoas poderosas. O pobre poderia ter uma certa influência e tentar começar a fazer coisas, mutreta política, para ver se ele conseguia equiparar a coisa. Olha que coisa feia para o povo de Deus. Olha que coisa horrível para o povo de Deus. Então Paulo está dizendo, vocês têm disputas, debates e situações internas que vocês poderiam resolver em uma conciliação entre pessoas, mas vocês pegam essa questão, levam para fora da igreja, faz confusão, briga, e os ímpios ficam dando gargalhada de vocês. E os tribunais injustos desse mundo é que vão decidir uma questão e vão provocar injustiça sobre o pobre, sobre aquele que não tem condição e que talvez não tivesse culpa. E aí ele começa a nos mostrar que o caminho para o cristão verdadeiro é um caminho de perdão e reconciliação. O caminho verdadeiro para um crente verdadeiro é o caminho de perdão e reconciliação. Meus irmãos, o perdão está em baixa nesse mundo. Perdoar, para muita gente, é coisa de gente besta. Então, o nosso Deus é o mais besta que há no universo.
Nós servimos ao ser mais besta do universo. Porque esse ser veio ao mundo sem precisar em si mesmo, derramou sangue numa cruz sem ter culpa, para perdoar quem foi responsável por levar ele a essa condição. Pense num Deus besta. Aí esse Deus, que para muitos pode ser um Deus besta, chama a gente a ser bestas iguais a ele, a perdoar. Mas aí o mundo diz, não, se você perdoar você é besta, você está aceitando, você está sendo otário. E aí deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, o crente tem que ser, nesse sentido o crente ele tem que ser o besta, o otário e o bobo. Se você está envolvido em uma situação que tem que haver perdão e reconciliação, você vai ter que sair como besta. Então deixa eu refazer essa frase. Quando o cristão é chamado a questões de perdão e reconciliação, é um chamado a ser besta. Entre aspas, né, besta. E se eu não aceito, então vá ser muçulmano, vá ser budista, vá arrumar outra religião para você seguir. Mas a nossa religião, ela diz, quando te baterem numa face, oferece a outra. Quando pedirem para andar 1 milha, anda 2. Olha o chamado cristão, o verso 7. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. O que ele está dizendo é o seguinte: o simples fato de vocês terem conflitos que levam vocês a moverem ações contra outros já é motivo de derrota. Vamos lá para o início, que a chuva estava forte, não sei se você entendeu, do início da mensagem, né? Conflito é natural para a vida. Eu tenho minhas opiniões, minha personalidade, minhas experiências e minhas escolhas. Você tem suas opiniões, sua personalidade, suas preferências e suas escolhas. Quando nós somos colocados para interagir em um determinado trabalho ou um determinado ambiente, vai haver um determinado momento em que eu vou querer uma coisa e você vai querer outra. E aí iniciou o conflito. Se eu sou um crente de verdade, eu vou encarar o conflito como uma oportunidade agora de eu tentar entender o que o outro está pensando. O outro vai encarar como uma oportunidade de enxergar um outro ponto de vista. Meu irmão, por que você discorda de mim? Olha, eu discordo por isso, isso e isso. É porque eu penso que é assim. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Mas olha, eu também estou pensando assim, assim, assim. Aí o outro diz, rapaz, interessante. Então você acha que não tem como a gente encontrar um caminho que seja interessante? Talvez o seu caminho ou o meu caminho não seja. Vamos encontrar um caminho, bora? Vamos nos unir, resolver a questão e caminhar juntos. É isso que vai acontecer. Então, como eu falei no início da mensagem, você não vai conseguir fugir de conflito. Todo lugar que tem mais de uma pessoa vai ter conflito. Agora, o que nós fazemos diante do conflito, isso revela a nossa maturidade. Tem gente que acha que só você discordar dele já é confusão, já é problema, já é conflito. Por quê? Porque nós não temos maturidade para compreender as diferenças de opinião. E nós não queremos, então, resolver e compreender que as diferenças de opinião são conflitos de opinião que podem gerar opiniões novas, crescimento de ambas as partes. Casamento tem conflito? Tem, porque são dois pecadores que estão juntos, tentando traçar um caminho para andar juntos. Agora, enquanto eles querem resolver os seus conflitos, eles vão conseguir continuar caminhando juntos e aprendendo juntos. Mas quando um quer ganhar, porque quer ganhar, aí, meu irmão, você não tem conflito. Aí você tem conflito.
mas você não vai ter solução. O que você vai ter é o quê? Uma disputa onde um vai ganhar, o outro vai perder, e no fim das contas um vai numa direção e o outro vai na outra, porque ninguém vai querer andar mais junto. Então o perdão e a reconciliação é o caminho da justiça. A justiça de Deus. Cristo, justiça de Deus. Como foi que a justiça de Deus fez? Veio para cá, morreu no meu lugar, pagou o preço pelo meu pecado, assumiu a minha culpa para me perdoar e me tornar justo. Ou seja, a justiça de Deus me reconciliou com Deus. Pastor, eu quero ser um crente justo. Então reconcilie pessoas com você e com Cristo. Pastor, eu quero ser um crente injusto. Então separe pessoas de Deus e de você. É assim que a injustiça se propaga. Por isso que ele está dizendo que o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota. O simples fato de vocês não terem capacidade de resolver entre vocês as disputas ou qualquer tipo de desentendimento que aconteça entre vocês, já é uma derrota. Já é ruim, é horrível isso. Por que não preferem, e aí vem a coisa, olha só. Por que não preferem sofrer a injustiça? Olha o que Paulo está dizendo, é um chamado a ser besta, não é? O cara me prejudicou, aí agora eu vou botar ele no pau. O que Paulo está dizendo? Porque no lugar de você ir lá botar no pau, você não assume o prejuízo? Mas foi injustiça. Não tem problema, meu irmão, fique em paz, vá em paz. O importante para nós é o nosso relacionamento. Não vou levar mais isso em consideração não, faz de conta que não aconteceu, porque é melhor a gente andar junto. Sabe o que é assumir prejuízo? É perdoar. Sabe o que é assumir injustiça? É perdoar. Eu não vou ler o texto não, mas vou explicar para vocês, porque eu sei que muitos aqui já conhecem essa história. Lá em Mateus 18, é contado a história do servo que não quer perdoar o seu irmão. O rei, ele chama um dos servos para ajustar as contas com ele. Deixa eu explicar para você como é que funciona. A economia daquela região funcionava por meio de arrendamento. O que é um arrendamento? Eu tenho uma terra, eu arrendo essa terra para você. Ela tem todo o material, todo o recurso para você trabalhar. Vai lá e trabalha que o recurso está lá. Depois de um ano, eu vou ver o que foi que você produziu com aquilo ali. Parte do lucro você vai me dar e parte do lucro você vai ficar. A terra é minha, o equipamento é meu, mas você vai me dar parte e você vai ficar com a parte. Quando o rei chamou o servo para ajustar contas, o servo disse, aí quando o rei fez os cálculos, o rei disse assim, rapaz, pelas minhas contas aqui, a gente não teve lucro, pelo contrário, você me deu um prejuízo equivalente a 1.320 anos de trabalho. Meu amigo, eu fico imaginando o que foi que esse cabo fez, jogou uma bomba atômica dentro dessa terra do dono lá. Ele disse, você causou um prejuízo que você precisaria de 1.320 vidas para conseguir me pagar. E você não vai conseguir me pagar. Aí o rei vai e pede, me paga o que deves. Porque eu vou pegar você, sua casa, seus filhos, sua família, tudo que você tem, vou vender para tentar amenizar o meu prejuízo, porque não vai pagar. Vai amenizar. Aí o servo se joga no chão e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pois tudo te pagarei. Tem paciência. Aí o rei diz, não, mesmo que eu tenha paciência, esse cara não tem 1.320 vidas para me pagar. A dívida é bilionária, trilionária, impossível. Faz o seguinte, meu caro. O texto diz que o Senhor, exercendo profunda compaixão, disse a ele, vá, que está tudo pago.
Vá em paz. Está perdoada a tua dívida. Você acha que a terra destruída pela bomba atômica voltou do nada quando ele disse isso? Voltou a fita, voltou, eita, olha, só foi dizer perdão que tudo voltou. Não. O que o rei fez foi o seguinte: o prejuízo está lá. Você me causou um prejuízo terrível. Eu vou assumir o prejuízo. Eu vou consertar o que você fez. Vá em paz, eu não vou mais cobrar de você não. Faz de conta que você não me deve nada. Eu assumo o prejuízo. Isso é perdão. Depois esse senhor, esse que foi perdoado, ele vai até um seu amigo, que deve a ele 3 meses de salário. É 3 meses de salário, o cálculo que você faz lá. Aí ele pega o cara e começa a sufocar o cara, e apertar o cara, dizer, me paga o que deve, me paga o que deve, me paga o que deve. Aí o rapaz diz assim, não, eu não tenho como te pagar. Faz o seguinte, tem paciência que tudo te pagarei. Se ele tivesse paciência, seria pago sim. 3 meses de salário, pelo amor de Deus. Faz um empréstimo no banco, arruma alguma coisa, ele vai pagar. Mas o cara não queria. Ele queria vingança. Você me causou um prejuízo de 3 meses. Então agora você vai se arrebentar. Você vai ver agora. Se você não me pagar agora, você vai ver o que vai ter. Se você não me devolver o prejuízo que você me causou, agora você vai ver. Aí diz que ele joga o cara na justiça, para que seja vendido mulher, filho, tudo. Ou seja, que a vida do cara seja arrebentada toda, para ele ter o senso de justiça dele. O rei, quando sabe disso, chama o cara e diz, meu caro, eu te perdoei uma dívida trilionária, porque você pediu para mim, e eu me compadeci com você. Será que você não tinha o mínimo de hombridade de se compadecer do teu irmão que só devia 3 meses? Você foi cruel com ele. Aí Jesus, no final desse texto, ele diz assim, da mesma maneira, o vosso Pai fará com vocês, se do íntimo não perdoarem os seus irmãos. Como foi que Deus fez isso? Vamos entender? O que é a cruz? É Deus assumindo o prejuízo trilionário que você causou. É Deus assumindo a tua perversidade. Tudo que você já fez contra Deus, contra a criação, contra outras pessoas. Jesus disse, eu assumo todo o prejuízo no lugar dele. No lugar dele ir para a cruz, eu vou no lugar. Para que ele seja perdoado. Então vamos lá. Pastor, o que é perdão? Perdão é o momento em que a pessoa que sofreu a injustiça decide assumir o prejuízo da injustiça sofrida. O que é vingança? É quando a pessoa que sofreu a injustiça, ela quer o troco. Eu quero que ele pague. Eu quero que ele sinta tudo que ele fez em mim, por mim. Eu quero que ele vá para a sarjeta. Eu quero que ele se arrebente todo. Isso é a vingança. Isso não é atitude cristã. Nunca foi atitude cristã, nunca vai ser atitude cristã. Qual é a atitude cristã? Você me machucou. Você me trouxe prejuízo. Você me trouxe uma dor profunda. Você causou marcas em mim que talvez eu não vá esquecer. Mas eu assumo o prejuízo. Eu não quero cobrar mais você pelo mal que você me fez. Vá em paz, pois em mim não há mais nada que eu queira para te acusar. Sabe o que eu quero? Que o nosso relacionamento volte a ser o que era antes. Foi o que Jesus fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é a base do cristianismo. Se você não sabe perdoar, ou você não luta para aprender, você não entendeu a verdade mais básica do que é ser crente. A gente está falhando nisso.
Porque a gente está achando que fazer isso é ser besta. E a gente está deixando, de fato, refletir o que significa ser um cristão. Por isso que ele está dizendo, por que não preferem ficar com prejuízo? Por que você não prefere? Não, meu irmão, faz o seguinte, eu não vou cobrar não, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Vamos seguir em paz. Certo? Você ficou com prejuízo, mas você deixou para lá. Não, ficar em paz. Eu amo você, meu irmão. Eu quero que a gente caminhe bem. Se o outro for crente mesmo, o outro vai dizer, não, meu irmão, por favor, deixa eu resolver isso com você. Fala o seguinte, eu não causei prejuízo, vamos fazer uma conta aqui. Talvez eu não consiga te dar tudo, mas deixa eu pelo menos te dar uma parte. Olha aí, reconciliação. A resposta dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. É assim que vai acontecendo. E aí ele diz, mas vocês mesmos cometem a injustiça, causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Vocês mesmos querem causar o prejuízo, vocês querem cobrar, vocês querem se vingar. Vocês querem fazer o outro sentir dor, os próprios irmãos. Verso 9, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Será que vocês não sabem que os ímpios que estão lá fora, praticando maldade uns contra os outros, usando e se aproveitando, eles não vão herdar o reino de Deus? Por isso que eles são injustos, por isso que eles cometem injustiça e prejudicam uns aos outros, porque eles não vão herdar o reino de Deus. E porque vocês dentro da igreja estão fazendo o que eles fazem lá. Mentindo, enganando, se aproveitando, causando prejuízo uns para os outros, enganando uns aos outros, mentindo uns para os outros. Não faz sentido, Paulo está dizendo, não faz sentido isso. E aí ele diz, não se enganem, nem imorais, o que é gente imoral? Gente que não tem moralidade. Nem idólatras, ou seja, gente que crê em falsos deuses. Nem adúlteros, ou seja, gente que vive de adultério. Nem afeminados, ou seja, homens que gostam de se vestir como mulheres. Nem homossexuais, ou seja, você sabe o que é um homossexual. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pessoas que praticam a injustiça como um esporte de vida, o estilo de vida. O que é que eu sou? Sou ladrão. É um estilo de vida. O que é que eu sou? Eu sou um idólatra. Eu adoro dinheiro. Eu amo dinheiro. Dinheiro é tudo para mim. Ou seja, essas pessoas assumiram a injustiça e a maldade e a perversidade, o pecado, como estilo de vida. Por isso que eles agem segundo os seus pecados. Roubando, mentindo, enganando, se prostituindo, adulterando. Por quê? Porque é o estilo de vida deles. Esses não herdarão o reino de Deus. O crente não pode pecar? Peca. O crente vai mentir? Vai mentir. O crente pode adulterar? Pode. Você diz, pode? Então pode, né? Então eu vou. Ele pode cometer o erro. Ele pode mentir? Pode. Ele pode adulterar? Pode. Ele pode enganar? Pode. Ele pode cometer erros? Pode cometer, porque ele é humano. Mas ele não assume esse erro como estilo de vida dele. O pecado na vida do crente é um acidente. Não é algo que ele premedita para viver. Pelo contrário, se ele é crente, ele quer se livrar disso. Ele quer deixar essas coisas. Ele quer deixar o que o velho homem praticava, para viver a vida do novo homem. Por isso que no verso 11 ele diz, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados,
foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês praticavam esse estilo de vida, mas vocês foram justificados, vocês foram santificados, vocês foram lavados, vocês foram separados para Deus, comprados pelo sangue. Vocês não são mais desse mundo, vocês estão nele, mas vocês não pertencem mais a esse mundo. Vocês foram lavados, vocês foram tornados justos, vocês estão sendo santificados, purificados das condutas pecaminosas. Se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você fumava, não fume mais. Se você corria feito um doido atrás de dinheiro, não corra mais feito um doido atrás de dinheiro. Se você tinha um estilo de vida que o mundo ama, que o mundo aceita, que o mundo acha bonito, deixe, você é crente. Isso faz parte do processo de santificação. E nós estamos nesse processo, porque se não estivermos nesse processo, seremos condenados junto com o mundo, que vive isso sem nem se importar. O nosso Senhor Jesus nos ensinou o que, meus irmãos? Verso 21, lá em Mateus capítulo 5. Deixa eu só ler para a gente relembrar. Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento ao tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. O que Jesus está dizendo é: não seja um hipócrita. Não seja um enganador. Não seja um falso crente. Porque crente tem que viver em relacionamentos saudáveis entre si. E se há disputa, se há briga, se há discórdia, se há pecado, é necessário ser tratado, é necessário haver perdão, é necessário haver reconciliação, porque se não há perdão e reconciliação, não há cristianismo na vida dessas pessoas. Se o próprio Cristo é o perdão, por ter vindo para uma cruz, Ele nos chama a praticarmos o que Ele é, o reconciliador. Lá em Mateus 5,38, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quer processar para você, para tirar-lhe a túnica, deixe também com ele a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Meu irmão, seja santo, seja justo, faça o certo. E quando você sofrer injustiça, perdoe. Onde a gente consegue achar o cristianismo que muito crente vive hoje? Eu falo mesmo, estou nem aí. Eu não levo desaforo para casa. Eu não tenho papa na língua. Está pensando que eu sou besta? Pois vai ver. Onde é que isso é crente? Onde é que isso é atitude de crente? Isso é atitude de ímpio. Isso é atitude de injusto. Isso é atitude de descrente. Essas atitudes são as atitudes das pessoas que nós um dia vamos julgar, que nós um dia vamos condenar. Então não compete a nós esse tipo de atitude. Lá em Mateus 18, 21 a 22, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus pegou o padrão, jogou lá para cima, que é um padrão impossível, e disse assim: esse é o chamado. O que nós aprendemos, meus irmãos, com esse texto,
é que não deveria existir disputas no meio do povo santificado em Jesus. Mas caso existam, não levem aos tribunais ímpios, pois nós é que um dia os iremos julgar. Escolham sábios para isso. Perdoem e assumam prejuízo, caso necessário for, para achar o caminho da paz e da reconciliação. É isso que é ser crente. Filipenses capítulo 2, verso 5:8. Filipenses 2, 5:8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tenham o mesmo sentimento que Jesus tem, de que se necessário for, humilhe-se para obedecer ao Pai. Eu não, eu quero é vingança. Eu quero é que se exploda. Eu vou mostrar que eu estou bem, e que o outro está arrebentado, o outro está todo troncho. Quero nem saber, eu quero que se exploda. Isso é atitude de crente? Não é atitude de crente. Mas tem muitos crentes que vivem assim. É a atitude de Cristo Jesus que está em nós, meus irmãos. Isso vai desde as coisas grandes até as coisas pequenas. Quando você tem uma disputa de opinião com alguém dentro da igreja, o que é que você faz? Você sai com raiva e depois tenta prejudicar aquele irmão, inventa uma fofoca dele, sai com raiva e depois, agora nunca mais eu quero falar com aquele cara, nunca mais eu vou trabalhar com ele, nunca mais eu... São coisas pequenas. Por que você não chega lá para conversar? Meu irmão, deixa eu entender, por que tu está pensando assim? Por causa disso e disso. Ah, não, beleza, então estou entendendo agora. Não, meu irmão, mas eu não concordo com isso não, eu penso que é dessa maneira. Por que a gente não faz assim? Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 a 23 diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Que passo? Passo de sofrimento. Não, mas eu não quero sofrer. Bem-vindo ao cristianismo bíblico, chamado ao sofrimento. Não aceito isso, então procura igreja de coach, procura igreja de evangelho da prosperidade, vá para uma igreja com outra teologia. Mas o chamado, lá em 1 Pedro, nós estamos vendo aqui que o chamado é chamado ao sofrimento semelhante ao de Cristo. Verso 22, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Pertence a Deus o verdadeiro julgamento. Se somos chamados a sofrer como Jesus em um mundo injusto, que um dia receberá o juízo perfeito de Deus, quanto mais quando a gente lida entre irmãos, onde deveria reinar o amor, o perdão e a reconciliação. Um povo que não reflete esse tipo de compromisso, não entendeu o que significa ser cristão, estão fadados a sofrer cada vez mais, e até mesmo nem estarem de fato salvos em Jesus. João 13, capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus disse assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nesse amor, nesse testemunho de amor, nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Como é que eu sei que tu é discípulo de Jesus? Quando tu ama teu irmão. Aí eu sei, rapaz, aquilo ali é um crente, viu? Mas quando tu disputa, briga, se divide, fofoca, quer destruir o outro, quer botar o outro na justiça, quer ver o fim do outro, você não é discípulo de Jesus assim. Por isso que é necessário voltar ao primeiro amor. Por isso que é necessário o arrependimento.
e mudança de atitude. A igreja é o evangelho feito visível. É uma afirmação feita pelo pastor batista Mark Dever. A vida da igreja deve refletir a vida do evangelho. Por isso, eu quero pontuar aqui um texto. Eu estava fazendo os estudos e eu encontrei um texto de um reformador inglês chamado João Colette. João Colette, nome estranho, né? Ele escreveu o seguinte, em 1590, eu acho. Sem dúvida, o método para preservar na igreja as coisas uma vez a ela entregues é o mesmo método pelo qual elas foram primeiramente ganhas: amor por Deus e amor pelo próximo, e um desejo pelas coisas celestiais, caridade, bondade para com os outros, simplicidade, paciência, a aceitação de infortúnios, um anseio sempre presente de fazer o bem a todas as pessoas para que o mal seja derrotado por bondade contínua. Quando as pessoas virem que não há nos homens da igreja a avareza e o abuso de boa vontade das pessoas mundanas, isso fará com que o coração de homens e mulheres em todos os lugares pensem bem a respeito desta igreja, da igreja de Cristo, e que fiquem bem dispostos para com ela, que a amem e sejam generosos e de mão abertas para com ela, ofertando continuamente, a qual colherá ofertas atrás de ofertas para a glória de Deus. Olha que interessante, o reformador lá em 1500 e parará falou sobre isso. No fim disso, irmãos, eu quero aqui deixar uma lição prática, 3 pontos para uma lição prática desse ponto aqui, desse texto que nós vimos hoje. Todas as vezes que ocorreu uma disputa entre crentes de uma comunidade, primeiro ponto, existe alguma forma de que a questão seja resolvida fora do sistema judiciário? Primeira pergunta tem que ser essa. Tem como a gente resolver esse problema sem envolver polícia, justiça, sem envolver isso? Tem como resolver, tá certo. Não é um crime que foi cometido. Então tem como a gente resolver isso sem precisar envolver tribunais de pequenas causas? Tem. Segundo, o processo legal vai prejudicar o testemunho cristão de santidade e justiça do Senhor? Ou seja, os de fora vão concluir que o modo cristão de lidar com o conflito é briga, debate e vingança? O mundo vai pensar assim da gente? Terceiro, o objetivo pessoal é ser vingado? Você quer levar uma disputa judicial porque você quer tirar do outro até o último centavo? Existe uma forma de abrir mão de algo para que a paz seja o resultado final? E que Deus julgue tudo no fim, assim como fez Cristo quando foi injustiçado? Esses são 3 pontos que a gente precisa guardar no coração a respeito desse assunto. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos crentes. É muito fácil dizer que é crente. A dificuldade está em viver a vida cristã. Dizer que é crente, o IBGE tem um cálculo muito bom aí para saber quantos evangélicos tem no Brasil. Só ele qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Nem na igreja vai. Mas ele está lá, eu sou evangélico. Então que Deus nos ajude a vivermos um cristianismo verdadeiro, que tem poder do Espírito Santo para nos transformar, para nos fazer instrumentos dele, onde quer que nós estejamos. E se para ser instrumento de Deus, eu preciso passar por sofrimento, assumir a injustiça e perdoar outro, que assim seja, pois o Senhor será glorificado no final.